que tudo sofre e que tudo suporta. Paulo fala isso para a igreja. O amor de Deus, ele tudo sofre e tudo suporta. Ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos caluniados, ainda que as pessoas ignorem aquilo que cantamos, que pregamos, tudo suportamos por amor de Cristo sobre a sua vida. Amém? Então é ordenança a gente mostrar para vocês o Cristo que outrora padeceu dor, que outrora foi levado para o madeiro, foi morto, crucificado por amor de nós. A Bíblia fala que em verdade vos digo, que se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Todos nós sabemos que o grão de trigo foi Jesus. Ele morreu para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para produzir para vocês vida e vida com abundância. Então o texto aqui, ele nos chama a atenção acerca de pregar a palavra de Deus. Por que pregar? Porque por intermédio da pregação, vidas são libertas, são curadas, são saradas, são transformadas pelo poder daquilo que se prega. Quando você olha para a gente, quando o mundo olha para o ser humano, ele não vê no ser humano perspectiva nenhuma, não vê uma solução no ser humano, porque de fato nós não temos nada para oferecer para você, mas Cristo sim, ele tem poder para transformar e mudar a tua vida. E o que nós pregamos aqui não são mensagens humanas, mas sim mensagens divinas, do trono da graça de Deus. Nós pregamos um Deus imutável, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, um Deus que tem todo o poder de transformar a vida de mais vil pecador da face da terra. Por que pregar? Porque as pessoas estão presas no mundo. As pessoas precisam ser libertas. E a libertação ela é introduzida por intermédio do Espírito Santo. Não é uma boa eloquência, uma boa fala, né, que modifica as pessoas. Uma sabedoria humana, não é uma eloquência humana, não. O que transforma a vida do pecador é a graça de Deus, é a presença de Deus. E sem Deus, nada temos, nada podemos e nada fazemos. Mas com Deus, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós estamos aqui nessa noite para apresentar para você Deus, o autor e consumador de nossa fé. Por que pregar? As pessoas estão presas no mundo. E Deus sempre usa ícones para abençoar vidas. Deus é Espírito. A gente não consegue contemplar Deus de uma forma material. A gente não consegue visualizar Deus porque Ele é Espírito. Mas Deus precisa de um ícone para se comunicar para o pecador, para se comunicar com a população, com a humanidade. E esse ícone é a igreja. Uma igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Você lembra da história de José quando ele foi para o Egito? No Egito, José foi bem sucedido. Só que o tempo passou. Ele levou a sua família cresceu no Egito, prosperou, multiplicou, Deus abençoou. Só que o tempo passou. Passando-se o tempo, morre José, morre toda aquela geração. O outro faraó que sucede, faraó que abençoou José, ele não conheceu, a Bíblia fala que ele não conheceu os feitos de José. E vendo que o povo hebreu estava crescendo de forma assustadora, pensando ele que eles iriam criar parceria com outros exércitos, eles começaram a perseguir o povo, começou a maltratar o povo, dar trabalho esforçado para o povo. O que Deus faz? Deus separa um homem cujo nome era Moisés, para quê? Para ir libertar o povo que estava sofrendo nas garras do Egito. O que a gente aprende aqui? Que Deus precisou de Moisés para ser uma voz no Egito, para libertar o povo do Egito. Deus sempre vai contar com a igreja para ser uma voz, para libertar aquele que está preso na droga, na prostituição, na idolatria. Deus sempre contará com a sua igreja para ser uma voz profética, para abençoar a sua vida. Eu sei que você está aqui e muitas das vezes você não dá crédito a esta pregação, mas o profeta Isaías disse: a quem deu crédito a esta pregação? Ora, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somente absorvemos fé quando a gente coloca dentro do nosso subconsciente a palavra de Deus, a palavra que cura, que liberta e que transforma o homem do seu pecado. Quando a gente olha para Moisés aqui libertando o povo lá do Egito, quando a gente olha para a vida dele, para as características de Moisés, da sua natureza humana, ele não tinha condições nenhuma de libertar o povo de lá, mas Deus disse para Moisés: eu serei contigo, eu serei uma voz
voz que soará através da tua fala. Deus usa isso quando você olha para a igreja. De repente você consegue identificar alguma falha na vida de alguns irmãos, mas não é isso. Nós não estamos aqui apresentando para você falhas, erros, não. Nós estamos aqui apresentando para vocês um Deus que quer te libertar do Egito, das mãos de Faraó, do diabo que tem cegado o teu entendimento, tem colocado em você um limite para a sociedade dizer para você que você é mais um no meio da sociedade, que você não presta, que você não tem valor e que você é discriminado. Mas Jesus Cristo, Ele manda te dizer nessa noite: você não é mais um, e você não é discriminado aos olhos dele. Para a sociedade você é mais um, mas para Deus você é vaso escolhido, que será um pregador da palavra de Deus no futuro bem próximo. Por que pregar? Eu lembro que Jonas, uma certa feita, precisava pregar em Nínive, só que Jonas endurece o coração, porque os ninivitas eram perversos. Quando eles ganhavam guerra, faziam atrocidades do exército que eles venciam, a ponto de trazer uma inquietação para o povo de Israel. Então, quando Deus chama Jonas para pregar para os ninivitas, ele tenta fugir da face de Deus, porque tamanha era a perversidade dos ninivitas. Ele tenta fugir para lá, ele tenta fugir para cá, mas a Bíblia vai dizer, Salmo 139, Senhor, para onde fugirei da tua face? Se eu cavar um buraco na face da terra, tu estás, e se eu subir os mais altos céus, tu também estás. Não tem como fugir da face de Deus. Deus chama Jonas para pregar para um povo. Numa ótica humana, todos os ninivitas deveriam morrer, e eu fico triste muitas das vezes que até mesmo pessoas muito próximas de nós falam assim: bandido bom é bandido morto. Não existe isso no meu evangelho. Bandido precisa se converter, a prostituta precisa se converter, o pecador, por mais vil que ele seja, precisa se converter, mas eles só vão se converter se a igreja abrir a boca e dizer que Jesus Cristo tem poder para libertar o bandido, a prostituta, o homossexual. Ele tem poder. Jonas aqui, ele estava olhando para uma visão humana, o povo era perverso. De repente ele pensava assim: todos têm que ser dizimados. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um projeto, Deus tinha os propósitos ninivitas, a ponto de Jonas entender isso, ser engolido por um peixe, entender isso, ser lançado em terras e pregar durante 3 dias, dizendo assim, uma pregação simples assim: atenção, atenção, durante 40 dias Nínive será subvertida. Atenção, atenção, durante 40 dias Nínive será subvertida. A ponto dele pregar essa palavra muito simples, em dizer, chamar a atenção. E o texto bíblico vai dizer que o rei de Nínive, ele ouve a mensagem. Lembra que eu disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que liberta, que transforma, quem sara o homem é a palavra de Deus. E ele pregava: atenção, atenção. O rei ouve a mensagem. A Bíblia vai dizer que, ouvindo o rei, ele rasga as suas vestes, se prostra diante de Deus, e ele decreta para toda aquela população, toda aquela nação. Ele fala, dá uma ordem, um decreto, para que todos venham se render ao Deus de Jonas, ao Deus de Jonas. O texto bíblico vai dizer que na pregação de Jonas, aproximadamente 120 mil ninivitas se converteram a Deus, se converteram à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos pregar, precisamos cantar, precisamos orar, porque tem alguém ouvindo a nossa voz. Nunca em vão o nosso cântico, nunca em vão a nossa pregação, nunca será em vão a nossa ida, nunca será em vão o nosso estabelecimento aqui, a nossa estrutura aqui, nunca será em vão. Não foi à toa que tem as caixas, não foi à toa que tem todo esse aparato, não foi à toa que a igreja está aqui. Esse tempo, esse momento, essa hora, esse segundo fora determinado por Deus, porque tem alguém ouvindo aqui que Deus é a solução do mundo. Por que pregar? Um certo centurião da corte chamada italiana, ele ofertava para Deus, esmolava, Atos capítulo 10, esmolava para Deus, ofertava para Deus sacrifício, só que ele era gentil, ele não conhecia Deus na íntegra, e Deus fala para ele assim: olha, vai até a casa de
vai até a casa do meu servo e chame ele para que ele possa vir ter contigo, para que eu possa usá-lo para falar contigo aquilo que você precisa ouvir. Aí ele manda alguém ir até a casa de Pedro, chamar Pedro para ir ter com ele, para trazer uma mensagem divina, porque ele precisava aprender um pouco mais de Deus. Quando Pedro chega até a casa daquele centurião, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito forte. Quando Pedro se aproxima daquele centurião, ele disse assim: estou eu aqui, o centurião falando para Pedro: Pedro, estou eu aqui, a minha família e os meus amigos mais íntimos, para ouvir o que Deus tem a falar através de você. Tem famílias querendo ouvir Deus falar através de quem? De mim, de você, da igreja que está aqui presente. Existem famílias que estão aí desenganadas pelos homens, estão morando nas ruas, mas elas precisam ouvir o que Deus tem a falar através de quem? Das autoridades competentes? Não. Do presidente da república? Não. Isso falhou, sempre falhará. A solução do mundo está em Cristo Jesus, por intermédio da igreja. Não está em autoridade competente, não está em autoridade competente, está na igreja. Uma prova disso, quem consegue minimizar ou amenizar a situação nos presídios é a igreja. Quando a gente estabelece uma igreja dentro do presídio, há um apaziguar, as mortes diminuem, a consciência muda, as coisas acontecem. Agora tira a igreja. Por que está um caos no mundo? Porque a igreja está omissa. Mas aqui está estabelecida uma igreja que prega em tempo e fora de tempo. Eles precisam ouvir que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, quer queira Satanás ou não, nós estamos aqui. Por que pregar? Porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão descendo cabisbaixos, descendo a sepultura, estão morrendo sem salvação, sem solução das suas causas. A solução é Cristo e precisamos apresentar a Cristo. Você está ouvindo a voz de Deus. Você sabe que você não pode vencer as drogas sozinho. Você sabe que você vai descer a sepultura se você continuar com essa tua atitude. Eu estava evangelizando ali e disse para a jovem assim: tem coisas que Deus não faz, é aquilo que você tem que fazer, tomar uma atitude. Mas pregador, peraí, você está sendo um pouco exagerado. Não, o próprio Jesus Cristo nos ensinou: tu quer vir até mim? Toma uma cruz e siga-me. Tem que haver renúncia, tem que querer. A própria legislação não nos força a levar ninguém para um abrigo, não nos força ninguém a aprisionar alguém. Todo mundo tem liberdade de ir e de vir. Não é nosso papel te aprisionar, mas é nosso papel tirar a venda dos seus olhos para que você possa enxergar a salvação que é em Cristo Jesus. Ele é o caminho, o artigo definido, o caminho. Só existe um caminho que te direcionará à vitória, e o caminho é Cristo. Eu li aqui um versículo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não faz acepção de pessoas, ele chama todos, veio para todo povo, toda raça e toda nação. Ele veio para todos, buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Lembra lá no Éden? Todos pecaram. Adão pecou, Eva pecou, ambos pecaram e ambos foram destituídos do jardim. O pecado foi introduzido no mundo. Mas a primeira promessa que Deus coloca na Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, e da sua semente a sua semente, esta lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira promessa: salvação de almas. Só estamos aqui simplesmente por isso, para que você possa ser salvo. Porque a igreja tem o entendimento que somos peregrinos em terras estranhas. Um dia a trombeta vai tocar, o Senhor descerá dos céus com o alarido, com a trombeta de Deus,
e nós seremos transformados e arrebatados para ir ter com Ele nos céus. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos trabalhando, pregando, cantando, orando, para que você possa ter a oportunidade de alcançar essa salvação. Jesus dá uma ordem aqui. O contexto do versículo que eu li aqui em apreço, ele narra a ressurreição de Cristo. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas vão na sepultura atrás de Jesus. Só que elas procuraram aquele que já havia ressuscitado. Olha como é que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele ressuscita, a primeira pessoa para demonstrar para a humanidade que ele ressuscitou dentre os mortos foi quem? Uma ex-prostituta, Maria Madalena. Quando você olha para Cristo pendurado no Calvário, lá na cruz, de um lado malfeitor, de outro lado outro malfeitor, a primeira pessoa que entrou no paraíso, que estreou no paraíso, foi o malfeitor que disse para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso aqui quebra todo o paradigma que diz que Deus faz acepção de pessoas. Não. A primeira a anunciar, ex-prostituta. O primeiro a entrar no terceiro céus, o homem que nem sequer fora batizado. Por quê? Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Não importa a marginalidade, não importa como as pessoas te veem, as suas atitudes são erradas sim, é condenada sim, é desclassificada sim, mas Deus ele tem poder de mudar o quadro da tua vida. Tem, pregador? Tem isso na Bíblia? Tem. Pensa aqui a igreja que pensa que você está ouvindo a voz de Deus. Pensa que tem um povo aqui, né? Imagine vir alguém agora e dizimar nossas vidas, tirar nossas vidas. Alguém vai ficar zangado. Poxa, eles estavam cantando, estavam pregando, e veio alguém aqui e dizimou a vida de todos eles. Esse que dizimou a vida de todos eles é digno de morte. Com ferro fere, com ferro será ferido. Existia um homem da Bíblia Sagrada que ele fazia isso. Ele perseguia a igreja de forma constante. Ele perseguia a igreja, matava, tentava destruir. Ele achava que o que ele estava fazendo era correto. Mas uma certa feita ele teve encontro com Jesus Cristo, cai do cavalo, fica cego. Deus pega um homem e fala assim: vai lá na rua chamada direita, intercede pelo homem chamado Saulo de Tarso. Mas Senhor, eu ouvi falar que ele é isso, isso e isso. Você pode ter até ouvido falar que ele é isso, isso e isso, mas para mim ele é vaso escolhido. A igreja é composta de eis isso, eis aquilo outro. Sabe o que é evangelho? Boas novas. É aquilo que ele fez em nossas vidas, a gente quer que ele faça na sua também. Mas para que ele faça nas suas também, você precisa acreditar naquilo que se prega. Naquilo que se prega. Jesus tinha 1000 motivos para fazer com que todos nós viéssemos descer à sepultura. Ele estava na cruz do Calvário. O texto bíblico vai dizer que o céu entra em represária, escurece tudo. Mas ele olha para a humanidade, que era um cego guiando outro cego, religião em cima de religião, mas não havia crença, não havia temor de Deus entre os homens. Quando o céu entra em represária, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Somos ignorantes nas nossas atitudes. É por isso que a gente prega para vocês, porque nós entendemos que vocês são ignorantes. Vocês não querem praticar aquilo que vocês praticam. Por isso que Deus ama o pecador, não ama o pecado. A prática Deus não ama, Deus ama o pecador. Por isso que a gente apresenta a solução, que é Cristo. Porque Ele te amou de tal maneira, mas de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O papel do diabo não é outro senão matar, roubar e destruir. Mas o papel de Cristo, por intermédio da igreja, é produzir vida, e vida com abundância. Quer ter uma mudança de vida, mudar caráter, personalidade? Tenha um encontro com Cristo Jesus. Tenha um encontro com Ele. Deixa eu te dar uma notícia boa.
Você que está escutando, Jesus está presente nessa casa aqui. Quem sente Jesus, joga a mão para cima da glória. Jesus está presente nesse lugar. Jesus está presente nesse recinto. Esse lugar aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Casa em que cuja mesma mana leite, mana mel. Tá com fome, coma. Tá com sede, beba. Nessa fonte aqui vai fluir água que tu nunca mais terás sede, senão sede de justiça e sede de aprender mais com Ele que é manso e humilde de coração. Eu finalizo dizendo para você: se você não der um passo para Cristo, Ele não vai poder dar 2, 3, 4, 5, 6 para você. Atitudes têm que ser tomadas por você, para que Jesus Cristo possa tomar conhecimento da tua causa e advogar a tua causa. Hoje ele é advogado, mas amanhã ele será juiz. Então aceite ele enquanto ele é advogado, porque depois ele vai ser juiz e vai julgar a tua causa. Amém? Tem alguém que queira aceitar Jesus Cristo? Vem aqui, nós vamos orar por você. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, isso aqui é o próprio Jesus falando. Quem não crê será condenado. Existem 3 tipos de morte. Morte chamada morte física. Para essa morte tem solução, porque Jesus Cristo ele ressuscita a morte. Tem a segunda morte chamada morte espiritual, que também tem solução por intermédio de Cristo, trazendo um avivamento espiritual. Vem cá. A morte espiritual tem solução, mas depois que morre, já era, acabou. O escritor dos Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo 9, versículo 17, não me falha a memória, vai dizer: e aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo após isso o juízo. Assim, pois, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez ao que espero para a salvação. A terceira morte, chamada morte eterna, não tem salvação. Enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto você tiver vida, se apresenta para Cristo Jesus, porque Jesus Cristo tem poder para transformar a tua vida. Amém? Vamos fazer uma oração aqui. Permita, pastor, fazer uma oração. Eu gostaria que a igreja virasse ao contrário para lá. Vamos orar aqui. Vira ao contrário para lá. Estenda as mãos assim. Vamos ministrar sobre esse vale aqui, que Deus vai produzir vida e vida com abundância. Deus levou Ezequiel para o meio do vale, e ele profetiza a primeira vez. Houve o quê? Ajuntamento de carne, osso, sangue e nervo, mas não tinha vida. Então não era muito importante. Por quê? Ter uma multidão não significa ter vida. Então ele precisava profetizar a segunda vez, para que pudesse ser introduzido sobre aquele exército vida em Cristo Jesus. Então nós ministramos aqui. Tem muitas pessoas que ouviram, mas essas pessoas precisam ter vida, e vida com abundância. Estenda tuas mãos. Vamos orar. Feche teus olhos, vamos orar. Deus eterno, te louvamos nessa noite. Nós acreditamos no poder da tua presença. Tu separou esse tempo, esse momento, para que a gente pudesse estar aqui nessa noite, para ministrar a tua palavra, pregar a tua palavra para a vida daqueles que precisam ouvir a mesma. Somente na tua palavra tem poder para libertar o mais vil pecador do seu pecado. A tua igreja está com as mãos estendidas sobre esses lugares aqui. Nós acreditamos na tua onipresença. Nós acreditamos, ó Deus, que tu és um Deus que está perto e que tu és um Deus que está longe ao mesmo tempo. Não tem como a gente estar perto das pessoas na qual a gente está introduzindo a nossa oração, mas tu podes estar pertinho delas agora. Aonde abunda o pecado, superabunda a tua graça. A graça nada mais é do que favor imerecido. Eles não merecem, Senhor, mas nós estamos aqui para dizer para eles que eles têm valor. A sociedade descriminaliza eles, ó Deus, mas nós estamos aqui para dizer para eles que mesmo eles sendo criminalizados pela sociedade, tu és um Cristo que faz com que eles possam ser vasos escolhidos nas tuas mãos.
Liberta, cura, sara, transforma. Faça com que eles possam te aceitar teu filho como o único e suficiente salvador de suas almas. Que eles possam ter vida e vida com abundância. Estamos no meio do vale. Que venha o vento dos quatro cantos, possa introduzir vida sobre essas vidas que estão perdidas aí afora. Vida com abundância em Cristo Jesus. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Amém, querido. Você ouviu a mensagem. A responsabilidade da igreja é pregar, não só o evangelho. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora a decisão é tomada por aquela pessoa que ouviu. Deus não obriga ninguém a ser salvo, Ele convida. Se alguém aceitar o convite e se render a Ele, por certo, Ele opera um milagre. Se você quiser, antes de terminar o culto, você pode vir até aqui, nós iremos orar. Enquanto uma pessoa não recebe Jesus, o nome dela está no livro da dívida. E quem deve a Deus vai ter que pagar. Mas quando ela recebe Jesus como o único e suficiente Salvador, o nome sai do livro da dívida e é escrito no livro da vida. A história muda. Pense nisso. É você quem toma a decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. É você quem toma. Através da oração de um irmão, você pode receber porta de emprego, cura de enfermidade, libertação de vício, restauração de casamento, mas salvação só com a sua decisão. Ninguém poderá fazer por você. É você quem escolhe. Quer ser salvo ou não. Deus nos abençoe. Deixa eu fazer aqui um pequeno anúncio. O evangelista William, que acabou de pregar aqui agora, ele é diretor de missão lá do nosso ministério, da Primeira Assembleia de Deus de Austin, Primeira IEA de Austin. E ele faz um trabalho bonito com os missionários.